Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é falar sobre a tão esperada Maratona de Porto Alegre da New Balance, os 42 quilômetros e também no mesmo dia a meia maratona, e que esse ano vai contar com a presença, né, do GOAT, né, Vonei, do Eliud Kipchoge, que está vindo aí prestigiar. Ele correu aí várias maratonas, vem fazendo aí um tour, né, divulgando aí provas no mundo e veio parar aqui no Brasil. E é uma grande atração aí essa vez agora, trazendo muitos atletas aí, uma inscrição com mais aí de 5 mil atletas, né, premiação alta. E aproveitar aí também no meio do ano uma prova com clima bem favorável, que vai favorecer aí o RP dos atletas, quem busca aí desempenho. Então uma prova feita aí para o desempenho, né? A prova hoje, né, a NB, no momento do ano passado, quando ela teve aquele episódio da prova ter esquentado, ter sido uma prova difícil, né, pela temperatura, né, que, assim, a época de abril não é uma época segura de ainda já começar a fazer frio em Porto Alegre, e ano passado foi um ano que ficou um pouco mais quente, a umidade de Porto Alegre muito alta, então não favoreceu a que todo mundo procurava, que era correr uma prova mais rápida, buscar os RPs, porque a prova é muito plana, e apostava na temperatura, a temperatura deu errado. E com a tomada de decisão, que foi logo após a prova, de passar a prova para julho nesse ano, de 2026, a prova ela já teve uma procura, ela já teve um barulho muito grande no meio dos corredores, né? Sim. Tanto que no primeiro momento, quando abriu as inscrições, em 2, 3 dias acabaram todas as inscrições. Depois foram sendo abertas algumas vagas restantes, mas acabaram as inscrições em 2, 3 dias. Então a gente vê que a busca da turma realmente é para recorde pessoal, tentar bater recorde pessoal, tanto na maratona quanto na meia. E é uma prova muito bem indicada para isso, né? Sim. E aí, para completar todo esse, como é que a gente pode falar? Esse estilo da prova e essas atrações da prova de frio e prova plana, ainda ganhou a grande novidade da vinda do Eliud, né? Do Kipchoge, né? Sim. Então, agora fica uma prova muito legal, acho que vai ser uma prova muito bacana, igual você falou, a busca pelo recorde, eu acho que a turma, a chance é muito grande. Sim. Mas aí, assim, como o mundo está muito doido, né, Helena? A gente já está entrando, comentando da prova, e vamos começar então pela temperatura, que a gente falou que rolou a mudança da data para buscar clima mais frio, e a gente esperava que em julho ia ser um frio gigante, né, cara? A gente esperar ali, pegar 4, 5 graus de mínima, 10, 12 de máxima. Sim. E parece que para esse final de semana não tá assim, né, cara? A temperatura até o momento está marcando de 12 a 17 com 80% de chuva. Exato, né? Exato. E assim, eu estava dando uma pesquisada, dando uma olhada em sites diferentes, que o povo está falando, né? A turma está falando que talvez começar a prova ali perto de 10 graus, 8, 10 graus, e terminar entre 16 e 18. E a gente que já está aí na estrada há muito tempo, a gente sabe que é diferente você terminar ali com 14, 15 graus, já dá uma esquentada, né, Helena? Sim. Esse clima de mínima de 10, 12, ele já pede uma corrida normal, como você corre no seu dia a dia, de uma camiseta, sim, no máximo um manguitozinho que você consegue ficar livre dele. A turma que gosta de colocar a segunda pele por baixo, a camiseta com o número por cima, vai passar aperto, talvez, se tiver esse clima, né? Que tem que pensar o seguinte, quando a gente fala em mínima de 12, é a mínima mesmo. Do dia, né? Do dia. Das 24 horas, né? Então vai ser aquilo ali por volta de 5 horas da manhã, 6 horas. Não que 7 horas da manhã tenha esquentado muito, mas assim, no final da prova pode estar 15, 16, que também é super tranquilo. Agora, o que acontece lá é que a umidade de Porto Alegre tem uma umidade de 90%. A umidade de 90% com 10, 12 graus não tem problema, porque o próprio ar frio já resfria o corpo. Agora,
Se ela já sobe um pouco mais para 18, 20 graus, aí começa a complicar. Aí a umidade começa a ter interferência. Eu falo que assim, até 14 graus, a umidade de 90% não interfere. Isso. Mas quando você chega a 17, 18 graus, ela começa a interferir sim na sua troca de calor. Uma coisa que ajuda também em relação à temperatura... resfriamento do corpo, né, Leandro? É que Porto Alegre venta, né? Tem um vento. Por um lado, é ruim se você pega o vento contra, principalmente ali na região do Guaíba, naquela região, costuma se ventar muito e ventar contra. Mas em contrapartida, esse vento ajuda a resfriar. Caso a temperatura suba um pouco mais e aí ajuda a resfriar o corpo nessa troca de calor aí com a umidade mais alta do clima. Agora, tem uma coisa que é interessante, tá falando que tem muita chance de chuva, é o pessoal se preparar para isso. Então, ir com capa de chuva, comprar uma capa de chuva antes, é sempre bem-vindo. Primeiro que mesmo se não for chover, ela já te ajuda a esquentar. E depois porque você vai ficar parado ali pelo menos uns 30 minutos, esperando 20, 30 minutos, e você começar com o corpo molhado é muito ruim. Isso. Né? Então, usar a capa de chuva, proteger os pés também, se for um dia que vai chover mesmo, colocar... saco plástico, saco plástico, amarrado com gominha. Isso. E fora isso, se você tiver também como é que fala? Um agasalho para você poder descartar alguma coisa, um corta-vento, porque... Os 30 primeiros minutos ali antes, né? Você parado, a gente sabe que você não consegue aquecer. Exato. A não ser os atletas de elite que têm espaço, os atletas amadores na prova, que buscam por um posicionamento, eles têm que ir cedo, meia hora antes para se posicionar. E com isso você não consegue aquecer. Então, na realidade, você vai ficar só movimentando. E se tá um dia que tá frio e ainda chovendo, aquilo é péssimo para você começar a largar. Exato. Né? Exato. Então, ter essa estratégia de usar essa vestimenta antes é muito importante. Agora, uma outra coisa que vale ressaltar, que eu vi muito em Porto Alegre, na Internacional, é que é uma prova plana, mas é uma prova que tem muitas curvas, e curvas longas. E eu vi várias pessoas não fazendo a tangente. Então, fazer a tangente em Porto Alegre, se você não preocupar com isso, no final você corre o risco de correr mais de 1 quilômetro. E isso afetar seu tempo em 4, 5 minutos. Né? Isso, principalmente Porto Alegre, porque as avenidas são muito grandes, né? Muito grandes. E aí, se você faz a curva muito aberta, você tá tomando uma desvantagem muito grande em relação ao percurso. Então, assim, uma sugestão, né? Eu não sei como é que vai ser, eu acredito que eles não vão passar a linha dando uma noção. Não vai ter essa linha que a gente tem, né? Mas pensar que em avenidas grandes você deve permanecer talvez mais ao meio, no centro da pista, porque a partir do momento que você vê a direção da curva, você já toma aquela direção para fazer a curva tangenciando. Né? Então, assim... E as avenidas, além de muito largas, elas são muito extensas. Você corre por muito tempo nelas. Já que a gente entrou falando, é uma coisa que a pessoa tem que ter paciência. É porque ela vai ver a avenida lá na frente e ver o povo indo e fala, isso não pode abalar psicologicamente a pessoa. Né? Ainda mais que você tem cruzamentos, né? Se eu não me engano, 28 e 34. Na verdade, você tem ali, né? Você chegando no 27 por 28, você entra à esquerda ali, aí você vai e retorna, passa de novo onde você passou ali 34,5, 35, pega o Guaíba, se não me engano, para a esquerda e volta nele do caminho que você foi ali do 35, você vai mais ou menos 3,5, 4 pro lado do Guaíba, 3,5 pro lado do Guaíba ali e volta também. Então você vai ter esses cruzamentos, né? E aí é uma região final de prova, uma região que venta bem. Sim. E aí tem que pensar o seguinte: se você estiver correndo em grupo e o vento for contra, você tem que privilegiar e fazer um revezamento no grupo, combinar, de cada hora faz diferença. Muita diferença. Faz diferença. As pessoas, mesmo os atletas amadores que estiverem correndo lento, né? Esse vento frontal por muito tempo, ele vai te atrapalhar. Então, se existir isso, combinar de fazer um trabalho de equipe, igual é feito, né? Obviamente funciona muito mais no ciclismo, porque o vento atinge muito mais, né? Você está pedalando em 40, 50 km por hora, o vento vai ter vai afetar muito mais do que quando você está correndo a 12 km por hora, 5 minutos por quilômetro, mas mesmo assim afeta. Exato. Um vento frontal você vai ter que fazer mais força. Então, esse revezamento, tangenciar as curvas, são coisas que fazem a diferença na hora da prova. Isso aí você te ajuda a economizar energia sua, né? Porque é aquilo que a gente fala. Você pegar um vento contra e se você estiver mantendo o ritmo,
você está fazendo mais força. É aquele comentário que eu faço, eu gosto de comparar, né? Falar com o aluno o seguinte, que ele tem uma dúvida em relação às subidas. Eu estou correndo num ritmo, como é que na hora de subir eu mantenho o ritmo? Não, se você mantiver o ritmo, você está fazendo mais força. Exato. Se a gente pensar no potencímetro, vamos pensar no potencímetro, você tem que correr a sua prova a 300 watts, então a 300 watts no plano, ela está numa velocidade. Na hora que ela começar a subir, ela vai estar numa velocidade menor. Mas você está mantendo os 300 watts. Essa é a ideia. Isso. Na hora que você for descer, possivelmente você vai estar numa velocidade maior, mantendo os 300 watts. E no vento contra e a favor é a mesma coisa. Se você pegar o vento contra e mantendo 300 watts, você vai estar numa velocidade diferente, menor do que você vinha no plano, sem vento, né? E ao contrário, com o vento a favor é a mesma coisa, você vai aumentar a sua velocidade. Então, essa noção... O atleta tem que ter, né, essa percepção de correr pelo esforço. Né, Heleno? E mesmo porque a maratona é importante, né? A meia também, no final, quando você faz porque o ritmo é um pouco mais rápido, é importante você usar a percepção de esforço. Porque você tem que entender que você vai estar numa percepção de esforço, você vai estar fazendo mais força, fazendo um esforço maior para tentar correr no ritmo ou na velocidade que você queria correr. Sim. Então a pessoa tem que entender isso. E aí a gente transfere isso pro vento contra, vento a favor, para a parte de subida e descida, que não vai ser o caso dessa prova, que ela é totalmente plana, né? Pelo que eles passaram, tudo plano. Você pega o percurso hoje, é um percurso até arriscado. Tem muita gente que comenta, inclusive, que o percurso todo plano talvez não é tão bom, porque você não muda a rotina, a parte muscular. Então você começa com dores que talvez você não teria se tivesse alguma inclinação, alguma subida, tipo uma descida para você variar. E é importante o pessoal também, que a gente sempre fala, mas vamos ressaltar aqui de novo, a questão do pessoal, a marcação pelo GPS. Gente, é uma prova com selo nível A. Então a marcação, vai ter marcação por quilômetro, a marcação certa. Obviamente pode ter 1 quilômetro ou outro que está ali 10 metros, mas eles vão corrigir. Então sempre observe pelo menos aí os tapetes, né? Os parciais de 5, 10. Os parciais de 5 e 10 quilômetros, que isso não vai ter erro. Então, porque se você balizar o seu ritmo pelo GPS, a chance de você estar correndo, né, no ritmo errado ou está se iludindo é muito grande, porque o GPS vai dar erro. Ele dá erro de 1%, pelo menos. E não é que a prova estava medida errada, é que o GPS dá isso em 1%, em 42 km, são 420 metros. É isso aí. E ele pode dar um erro de 1 a 5%. Então sua prova pode ter 43 quilômetros, mas a prova tem 42, 195, 42, 200. Né? Então balizem o seu ritmo pelas placas de quilômetro. E aqui a placa é de quilômetro em quilômetro. E não vai ter erro isso, né? Eu falo isso, eu deixo isso muito claro para o aluno, o seguinte, a decepção pode ser muito grande no final, na hora assim, na reta final, na hora que seu relógio bate. Principalmente, se você tiver com 2%, 3% de erro, você está 1 quilômetro, faltando 1 quilômetro para a prova, cara. 1 quilômetro pra prova. Aquilo te derruba mentalmente, porque você já está cansado, você já está brigando por uma coisa, e aquilo te joga um balde de água fria. Então, assim, eu estava conversando com alguns alunos essa semana, eu falei, cara, não, tudo bem, eu concordo que você não deve mudar agora para colocar seu relógio no lepo manual. Você nunca fez isso vai ser uma outra preocupação que você vai ter que não vai ser legal agora. Mas eu te aconselho, pelo menos, a colocar as parciais de cada 5, ou se for muito, põe no 10. Tá? É grande o intervalo, mas tenta memorizar a parcial que você tem que passar no 10, no 20, na meia maratona, né? É um balizador, mas para você não se decepcionar. Você vai ver quanto que você está, o que o relógio está te fazendo, porque você já vai ter uma noção. Então essa é uma estratégia que você tem que ter de alguma forma para você estar dentro do tempo da prova e não do seu relógio. Isso. E a prova, né, Volney, ela vai ter marcadores de pace ao longo do percurso. Então você vai... E vão ter pacers também. E são pacers que são treinados, mais treinados. É claro que eu já vi pacers em todos os lugares do mundo, o pacer errando. Claro. Né? Mas normalmente o pacer, o que ele faz? Ele faz um ritmo estável. Então, se você vai procurar um pacer de sub-3, que é 4,15 por quilômetro, ele vai começar a 4,15 e vai levar 4,15 até o final da prova. Se é um pace de 3 horas e meia, ele vai começar ali em 5 minutos por quilômetro e vai levar, ele não vai fazer 4,50, 4,40, 5,10, 5,15. Né? São pessoas, ainda mais para esse nível de prova, altamente treinadas e que vão estar com um grupo, e se quem tiver inseguro, né? não tiver
vamos falar assim, aquela noção de ritmo mais apurada, pode procurar esses paces que eles vão... Você vai ter esse benefício. E além do que, de estar correndo, normalmente quando você tem esses paces, você tem grupos. Né? Você tem grupos que acaba que ajudam, né? Em momentos de vento, você tem a proteção, você tem mais motivação. Claro, você tem mais motivação. Isso. Né? É claro que, dependendo dos grupos, você tem grupos que acabam que... a gente sempre fala isso, acontece muito no Rio mesmo, até no nosso pelotão, quando tem outras pessoas que entram, que as pessoas vão pegar água, elas não mostram que elas vão deslocar, isso é importante também, sinalizar mudanças de direção dentro do grupo, porque senão acaba que você pode ter um acidente, né? Uma pessoa cair, ter tombo, e é a coisa mais desagradável. Você me imagina lá no quilômetro 35. Exato. Você vai pegar uma água e de repente você tá de um lado, você corre no meio do grupo e joga 2 no chão. Claro. Você cai também. Para levantar ali... Aí é possível. Uma coisa que eu falo em relação ao pace, é igual você falou, né? Tem todo esse lado positivo. Eu só alerto para tomar cuidado com uma coisa. Por mais que você esteja dentro do grupo, você pode confiar no cara, mas eu acho que vale uma olhada no seu ritmo, no seu relógio, nas mesmas parciais, nos quilômetros, porque o pacer, ele te entrega o tempo que ele te prometeu. Isso. Mas existem algumas coisas que às vezes dão errado. Se o cara começar correndo muito lento no início, ele vai ter que descontar em algum momento da prova esse que ele começou esse negócio. Porque para ele vai estar fácil. Então, se ele precisar de tirar um tempo na reta final, ele vai conseguir. E talvez isso pode atrapalhar o grupo. Ou vice-versa. Se ele começar muito rápido, ele errar o ritmo ali no início, rodar ali 5, 10 quilômetros até encaixar o ritmo, talvez para quem está no limite... Esses 10 quilômetros podem custar caro lá no final. Sim. Né? Porque seja 5, 10 segundos mais rápido, pode custar caro no final, a gente sabe disso. Sim. Então é só observar isso, porque se o cara começar a errar um pouco, sai dele e cai e vem para sua prova. Exatamente. Né? Para você não poder deixar... e depois você fala, mas eu fui acompanhar o cara, e aí ele fala, não, mas o cara entregou 2:59:30 lá. Mas ele dentro da prova ele deu essa variada, e a gente sempre fala isso, que essas estilingadas, ela acaba minando a sua energia, cara. É a pior coisa que pode acontecer pro maratona, pro corredor em geral, né? Mas principalmente para uma corrida longa igual maratona, é essa variação de ritmo. Exato. Né? O corpo quer a estabilidade. Ele quer a estabilidade de ritmo ao longo de todo o trajeto. Então, e a gente vê muito isso, né? O corredor, principalmente o corredor amador, acontece com o corredor de alto desempenho também, o atleta de elite, mas o amador, às vezes, ele sai, às vezes ele dá aquele tiro para poder pegar um copo d'água e começa, às vezes, muito rápido, e aquela ansiedade de que, né, o síndrome do super-homem, que nada vai acontecer com ele, que você está descansado, super compensado, então você começa muito rápido, e aquilo vai te minar, né, vai acabar com sua energia nos 10 quilômetros finais da prova. Né? E é uma coisa que a gente sempre fala, mas volta aqui. O maior erro que acontece são nos 10 quilômetros primeiros da prova. Nos 10 primeiros quilômetros da prova. E você erra em quê? Você erra em ritmo, hidratação e reposição. Porque mesmo que você não esteja no início da prova, tá frio e tudo, mas você tem que fazer uma hidratação naquele momento. É importantíssimo você tomar cuidado com a hidratação, Heleno. Isso você tocou num ponto, porque automaticamente a prova mais fria, você esquece, né? Vamos colocar assim, você não sente sede, você esquece. Isso. E aí é um cuidado que na hora que você vai lembrar, talvez seja tarde demais. Exatamente. E mesma coisa da reposição. Você acha que você tem se você tem um plano traçado, tenta seguir esse plano. Mas não segue o plano, porque você treinou. É a hora de você fazer exatamente o que você treinou. Sim. Não inventar nada de diferente nesse momento, né? Então, assim, como a prova favorece, né, a quebra de recorde, né? Mesmo a quebra de recorde pessoal, às vezes a pessoa vai estar tão concentrada que ela vai deixar passar algumas coisas. Sim. E isso tem que estar... E o próprio frio, né? O clima, igual você falou, que você não fica com sede, você não fica com vontade de beber água, né? E acaba que também você tá sentindo tão bem, as coisas estão fluindo, que você começa a postergar de tomar o seu gel. Isso. Né? E aí... Não vai ser lá no 35 que você tomar que aquilo vai te salvar. Então, assim, a gente sempre fala, os erros acontecem mais no início da prova. E você paga caro. Você tem que preservar seu corpo nos 10 primeiros para você ter no final. E o meio da prova, que é exatamente ali do 10 ao 32, é o ponto de estabilidade.
né? De paciência, de estabilidade, porque aí, já ir construindo o seu mental para suportar os 10 finais. E muitas vezes, o que eu sempre comento com os alunos é que você tem que... Não é nem a questão só dos números, mas você tem que aprender a gerenciar suas expectativas. Exato. E a expectativa de sensação, de como que você gostaria de estar. Porque muitas vezes acontece, quantos treinos a gente já não chegou, e você começou o treino, a perna estava embaçada, a respiração estava ruim, e você falava assim, pô, você ia fazer um longo de 30 nos 10 primeiros, estava difícil, depois melhorava. Naturalmente o corpo ia soltando. E isso não pode abalar o corredor nos 10 primeiros quilômetros, 10, 12 quilômetros, que às vezes ele começa a correr e fala assim, nossa, não estou sentindo bem hoje aqui, imagina se aqui eu tô sentindo a perna pesada, estou cansado, se eu tô com 10, 12 quilômetros, imagina correr mais 30 quilômetros. E aquilo passa. Porque você já treinou tantas vezes, você já teve exposto a esse tipo de dificuldade. E eu vejo muitos alunos reclamando disso e que depois sentem que estão bem. Né? Eu já vi gente falando assim, pô, até o quilômetro 16 eu estava travado e depois eu fui soltando. E isso não pode deixar abalar, porque acontece isso, essa expectativa. Porque a expectativa da coisa ser fácil, né? Os primeiros 14 quilômetros, e tem que ser fácil. Tem que ser. Mas muitas vezes a sensação no dia você não tá e vai começar a tornar um pouco melhor lá depois da metade. Falando um pouco aqui também da meia, né? Tudo que a gente está falando em relação à maratona e a meia maratona, né? E a gente colocou no início em relação à temperatura. O pessoal da meia sofre um pouco menos, né, Leno? Apesar de correr numa intensidade mais alta do que o pessoal da maratona, o tempo de exposição dele é menor. Muito menor. Né? Então ele vai correr, ele vai lá, a turma da meia aí, principalmente, o que a gente falou sobre o aquecimento para a maratona, ele serve para a meia. Né? O amador ele vai entrar com 15, 20 minutos antes. Eu gosto de fazer um trote. Pode fazer seu trote antes. Só que ele tem que entender que ele vai perder esse aquecimento dele, vamos colocar entre aspas, no tempo que ele ficou parado dentro do curral de largada ali. Né? Então ele tem que usar também principalmente lá que é uma prova, por mais que não esteja a previsão de ser tão fria quanto a gente esperava, você largar com 10 graus é frio. É frio. Você largar com 10 graus é bem frio. Não, até com 15. Você ficar parado com 15 graus, você sente frio. Principalmente se estiver ventando, se estiver chovendo, né? Essas coisas. Mas você ficar parado com 15 graus, você fica com frio. E aí a largada da meia é 7 horas da manhã. Né? Então a largada tá marcada para 7, da meia e dos 10 quilômetros. Então você vai parar para pensar, já está junto a largada da meia e dos 10. Então vai ser uma largada cheia. Então você tem que usar os primeiros ali 3, 4, 5 quilômetros para você aquecer seu corpo, você preparar, entrar no ritmo. Né? Eu acho assim, uma estratégia que para uma meia maratona, e no caso uma prova que possivelmente vai estar cheia, é você usar esses 3, 4 primeiros quilômetros para você aquecer. Literalmente, e a mesma coisa para maratona, mas se aquecer, talvez ali na meia, correndo 5, 10 segundos mais lentos, para poder encaixar, e aí você encaixou o ritmo entre o quarto e quinto quilômetro ali, você correr 10, 12 quilômetros ali no seu ritmo, né, constante, e avaliar o que equivale ali nos últimos 5, 6, 4, de 4 a 6 ali. Tentar diminuir. A ideia é essa, né? Assim, é difícil você falar no split negativo nessas provas, mas os maiores resultados são feitos com split negativo. A gente sabe disso. Né? Você buscar o split negativo é difícil, mas os maiores resultados... E o split negativo que a gente fala é colado um no outro. Você vai pensar ali 30 segundos, 1 minuto mais rápido da primeira metade para a segunda. Muitas vezes, dependendo do nível do atleta, até muito, né? Um atleta correndo para sub 3, bem abaixo do sub 3, 2 horas e 40... Ele fizer aí 1 minuto, 1 minuto e meio, ele na realidade teve um desequilíbrio, ele segurou muito, né? Normalmente esse split negativo vai ser de 20 segundos, no máximo aí 30 segundos. Mas eu acho também que dependendo da situação, é onde você ganha um pouco de confiança, né, Leandro? Eu acho que vale esse início mais cauteloso, né? Com menos intensidade, saindo, né? Igual você fala, a gente sempre fala. O início da prova é que conta o que vai acontecer no final. Né? Se você, dependendo do que você fizer no início, o toque que você deu aí em relação aos primeiros quilômetros, né? Que você fala assim, pô, hoje não é meu dia, não encaixou, o cardio tá ruim. Cara, a gente tem que entender o seguinte: se você tá fazendo certo dentro do que foi programado, é ter paciência. Provas longas, né? No caso do 42 e até do 21, você tem que ter um pouco de paciência. Tanto no início, numa situação dessa, quanto do meio para o final, na hora que as coisas começam a ficar difíceis. Você tem que ter paciência porque a dor ela é passageira, o desconforto ele é passageiro, ele vai mudar, ele vai passar para outro lugar. E é a partir do momento que você começa
você tem paciência, as coisas começam o jogo começa a virar, Sim. Aí você cresce. Exatamente. Né? Você sai da zaga de camisa 4 e vira o camisa 10 do time. Exatamente. E aí você ganha muito. moral demais. Né? Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Não, o tempo todo, cara. O tempo todo. E outra coisa, né? É muito ruim você começar muito rápido e você sentir que seu corpo tá caindo muito. Tá piorando demais a velocidade. Igual você falou, a espiral é negativa também. Se você sai muito rápido, depois ali você passa ali 25, 27 km, você vê que tá tendo um decréscimo, né? Você tá caindo muito a sua velocidade, a sensação é ruim, a sua moral cai demais da conta. Então, na segurança, o que é melhor? Se tiver, começa um pouco mais lento. Começa um pouco mais lento e vá progredindo, mas progredindo a prestação. Não é fazer 2, 3 km, depois vai e sai correndo mais rápido, não. Vai crescendo lentamente, que isso para fase, para o metabolismo energético, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa dele não ter, a gente volta a falar, essa oscilação, né? E não gastar muito, né? Não gastar a sua energia demais no início. A estabilidade é a melhor coisa que Exatamente. tem. Né? E aí, falando da prova, dos horários, né, Leandro? Das dicas aí que, em relação à maratona e à meia da NB, uma particularidade da maratona é que ela larga num ponto e chega em outro ponto diferente, né? Ela larga no Monumento dos Expedicionários, se não me engano, no centro, né? E a largada da maratona é a partir de 6h50 da manhã. Então, assim, a gente sempre sugere o aluno chegar, né? O atleta chegar 1 hora antes, pelo menos, para ele ter prazo para fazer tudo com calma. E lá, principalmente, porque o guarda-volume, ele vai sair de um ponto para levar para o outro. Você precisa de deixar a coisa, principalmente se tiver frio, chuva, né? Quem não tá com ninguém, então você vai ter que fazer alguma coisa, deixar alguma coisa no guarda-volume na hora que chegar. A gente sabe também que o pós-prova, dependendo do frio que pode acontecer, é muito ruim. E é importante você ter alguma coisa para se aquecer, que você pode até passar mal, na verdade, sim, né? Dependendo. Então, assim, a sugestão é com esse esquema da largada é diferente, pontos diferentes no caso da maratona, né? Que a meia larga e chega no mesmo local que é o local da chegada da maratona, que é no Parque Harmonia, se não me engano ali. Isso. Né? E a chegada vai ser no shopping? Não, no Parque Harmonia. Chegada e largada da meia no Parque Harmonia, a maratona também no Parque Harmonia ali, perto do Praia de Belas ali atrás ali, né? Ali é chegada, né? É chegada. Então, sair chegar mais cedo, deixar as coisas, né? Alinhar na linha de largada, que é importante, né? E o horário... Tem o melhor posicionamento. Exato. Né? E o horário é a partir de 6h50. Então, conferir o pelotão, né? É o geral e o pelotão A. O pelotão B saindo a partir de 6h55 e depois os demais a partir das 7 horas. Então, assim, a última largada acho que é às 7 horas. Então, assim, é aquilo que a gente falou. A prova tem tudo para ser uma prova de RP para todo mundo. Sim. Né? Que se preparou, né? Para ela. É uma prova que foi projetada, né? Foi construída para isso. É uma prova totalmente plana, né? Ano passado, o único problema que teve em abril foi que o clima, né? Exato. Foi uma prova que estava com umidade alta, uma temperatura alta, então jogaram ela para julho, justamente para tirar isso, porque a gente sabe que a prova ela é rápida, não é só por causa da altimetria, ela tem que ter o clima também. Porque às vezes você vai ter uma prova plana, mas você vai fazer em Manaus, ela não vai ser uma prova rápida. Isso. Né? Então colocaram ali em julho justamente isso. Mas é uma época que tem previsão de chuva. E a temperatura não está tão baixa. Não está tão baixa, então isso aí pode ser uma coisa que pode atrapalhar um pouco, mas eu acho assim, a turma tem que, dentro dessas condições não estarem do jeito que era o programado, que era esperado, na verdade, programado não, esperado. Eu acho que isso não pode abalar psicologicamente o pessoal. Sim, né? Eu acho que o atleta que se preparou, que fez o que tinha que ser feito, cara, ele treinou em condições piores do que ele vai pegar lá. Exatamente. Né? Então ele está indo para uma situação melhor do que ele se preparou. Sim. As condições, né? Só se a gente estiver falando de alguém que estava fora e treinando num frio, que também não é época de frio fora. Então a gente sabe. Então, assim, é ter confiança. Eu acho que tudo que tinha que ser feito já foi. Sim. Né? Eu acho que agora é cuidar muito mais do descanso. Exatamente. Da parte mental. Eu acho que a parte mental é muito importante. Sabe por quê, Leandro? Sempre é importante. Mas num caso desse, que o cara está com uma expectativa muito grande porque ele fez tudo, ele foi para uma situação de querer buscar o RP dele. Né? Então tá desde o ano passado que ele está inscrito numa prova. Sim. Com a expectativa de que Exato. a prova é plana, né? a prova é fria, né? Então vai ser tudo a favor. Então, assim,
a maioria dos corredores depositaram a expectativa toda nessa prova. Sim. Então, assim, você tem que ir com a expectativa alta, com confiança alta, mas você tem que ir também preparado para administrar situações adversas. Sim, que vão sempre acontecer, vão acontecer mesmo você estando bem, não adianta. Sim. E agora é importante, nós estamos aí pensar aí 4, 5 dias antes da prova, é o quê? Uma coisa que é fundamental, que não é tão falado, que é o sono. Isso. Né? A gente tem que pensar aí qualidade de sono. Isso significa o quê? O horário, já tentar dormir no horário, acordar no horário que você vai ter, né, no dia da prova, e para isso você deitar mais cedo, né? A gente fala aí o que você vai comer de noite, então evitar alimentos em que vão atrapalhar a sua qualidade do sono. Obviamente, né, a gente sempre fala aí, ter um bom colchão, né? Exato. Por isso a gente tem aí o nosso patrocinador, o nosso apoio aí da Autocrim, que está aí com a gente, né, todo esse período, que garante você ter uma boa qualidade de sono e com isso você ter uma reparação e para você ter bom desempenho não só na corrida, mas nas suas atividades do dia a dia. E, obviamente, a dieta, né? Porto Alegre, o pessoal chega lá, não vai entrar numa churrascaria na sexta-feira, no sábado, né? Ir lá, entrar no vinho, né? No churrasco, deixa o churrasco, a churrascaria para depois. Então, administrar isso os 2 dias antes, com a dieta, não sair da dieta programada, porque isso vai atrapalhar. Exato, isso vai atrapalhar o seu desempenho. Né? E uma coisa só para a gente deixar aqui também, né, Helena? Porque a gente está comentando que o clima não está tão favorável quanto a gente esperava. Está favorável demais. Então, só que a gente comentando que do clima, que a expectativa de clima que está para o domingo da prova, você pode correr de camiseta e manguito e tal, mas uma sugestão que eu deixo levem tudo. Porque hoje faltam 4, 5 dias para a prova. Se tiver alguma mudança, esfriou demais e tal, mas aí eu esqueci o agasalho, não levei meu gorro, não levei minha luva. Sim. Cara, leva. É melhor você pecar por excesso, eu tenho que falar disso com todo mundo. É melhor pecar por excesso do que pela falta. Então, capa de chuva, luva, gorro, né? Quem usa segunda pele, o manguito, o agasalho para descartar na largada. O agasalho eu acho que até é necessário mesmo. Um corta-vento, talvez. É interessante o corta-vento, que se estiver chovendo, às vezes você larga com esse corta-vento e corre uma parte com ele. Eu te falo que, voltando rapidinho, eu fiz Boston em 2018, naquele ano muito frio, né? E choveu na largada. Eu falo que hoje a única coisa que eu faria diferente do que eu fiz, que eu falei, eu fui de manguito, luva e short. Você é louco. Cara, eu acho que eu iria da mesma forma, mas eu correria com um corta-vento. E talvez eu não tirasse ele a prova inteira. Entendeu? Porque ele ia manter se fosse um corta-vento forte, que não deixasse passar água, impermeável, eu ia correr seco, pelo menos. E isso que você está falando é super importante. A turma que vai fazer uma maratona para mais 4 horas, que vai ficar exposto ali por 4 horas e meia, e que normalmente são corredores que não esquentam, pela velocidade de corrida deles, eles não esquentam tanto o corpo igual corredores que correm abaixo de 3 horas. Então, talvez aí, se for um dia que vai fazer 12 graus, uma chuva leve, tudo, é interessante eles irem talvez e correrem com o início da prova. Com esse corta-vento. Sim. Né, para poder, primeiro, manter a sua temperatura corporal e até o momento que ele sentir e falar assim, que você sabe, fala assim, eu estou sentindo calor, aí você tira. Isso. Do que passar, né, um período a prova toda sentindo frio. Você como exatamente. Com desconforto. Isso. Porque a gente tem que lembrar da sensação térmica. Isso. Igual você falou no início ali, Porto Alegre é uma cidade que venta muito. Então você imagina, dependendo se tiver 12, 14 graus, mas se tiver com vento forte, você quer a sensação para 5, 7 graus. Nós pegamos isso em 2022. Exatamente. 22 nós pegamos isso, estava 5 graus, a gente pegou a sensação de menos. Em Boston, o ano que você correu, eu lembro que eu estava acompanhando a prova pelo Sport TV e estava falando, a prova estava com 2 graus, 1 grau. Estava 5 com sensação de menos 5. Com a sensação de menos 5. Ventando e chovendo muito. Por causa do vento e da chuva. Então você tinha uma sensação de 8 graus para menos de sensação térmica. Então isso, igual você falou, eu via um atleta de elite, o americano Galen Rupp, correndo de corta-vento. Ele tava, quando eu vi ele correndo de corta-vento e com coisa, eu falei assim, gente, o negócio tá ruim. Porque para esses atletas estarem assim, é porque o negócio tá muito feio. Isso. Né? Então, igual você falou,
se planeje para todas as situações ali. Todas as situações para você poder ter essas cartas na mão. Exatamente. Né, eu acho que pecar por excesso nunca é demais, né? Agora, Eliano, para ficar para a turma aí, a sua estratégia de prova, que a gente sempre deixa, que é a mesma, não vai mudar, para a Maratona de Porto Alegre, que ela é uma maratona toda plana, fria, pessoal, todo mundo buscando RP. O que você manda para eles? Vamos lá. Eu tenho 2 pontos. Se você está muito treinado, mas muito treinado, a minha estratégia é velocidade de cruzeiro, ritmo estável, já sair no primeiro, segundo quilômetro, né, conseguiu entrar ali no seu pace pretendido, no pace alvo, pace meta, e tentar levar e saber que é uma velocidade estável, mas ela é um esforço progressivo. Porque você tem que dividir nos blocos, você tem que entender que o final, para você manter aquela velocidade, você vai fazer mais força. Então, a percepção de esforço, ela vai mudar ao longo da prova. Vai mudar por todos os motivos. Por baixa de energia, por perda, né, por questão de desidratação, por dores musculares. Então isso tudo vai afetar a sua percepção de esforço. Mas você está treinado para isso. O atleta que treinou muito, a melhor estratégia é o ritmo estável. Quem está, né, com uma dúvida, perdeu alguns treinos, não está com a confiança 100%, estratégia de ritmo progressivo. Dividir a prova em blocos, estuda onde são cada ponto, os pontos, e faz uma prova em bloco. Eu faria blocos de 3 blocos de 14 quilômetros, e daí dentro disso você ainda pode dividir, e que você iria crescer, iria começar 5, 7 segundos mais lento do seu pace meta, até determinado ponto, depois do outro ponto você desce um pouco, e aí depois tentar estabilizar mais do meio para frente. Né? Eu gosto das 2 estratégias. Eu acho que o principal é você colocar em prática o que você está acostumado a treinar, né? Até por causa do mental. Acho que o mental vai te ajudar, né? Você está dentro do jeito que você sempre fez, o corpo está acostumado, a cabeça também está preparada para isso. Eu gosto muito do ritmo constante que você falou, só que a gente lembrar que talvez os 2, 3 primeiros quilômetros você não vai conseguir colocar o ritmo, talvez no início, por estar muito cheio, ou porque seu corpo ainda está frio. Eu acho que talvez seja interessante você usar ali. É difícil você falar 5, 10 segundos, não. O que você precisar ali. Claro que você não vai correr 40 segundos mais lento, isso não vai acontecer. Não precisa ter aquela ansiedade já no primeiro, segundo quilômetro, porque aquilo ali, os 2, 3 primeiros quilômetros, é previsto você correr mais lento, 5, 10 segundos, mas você tem capacidade de tirar lá na frente. Vamos errar para menos do que para mais, porque o para mais pode te avacalhar, o para menos nunca vai te avacalhar. Nunca vai te avacalhar. Então eu gosto muito disso, e eu gosto muito da estratégia do ritmo constante. Sempre gostei dela. Sim. Só não dá certo quando eu não consigo segurar lá no final, mas tudo bem. E na meia é a mesma coisa, cara. Eu acho que na meia, assim, a galera gosta muito de falar, divide ali, né, os 4, 5 primeiros quilômetros, depois você... Eu acho também que é uma ótima estratégia. Ótima, mas eu acho que assim, você usou 2, 3 ali para dar uma aquecida, para encaixou o ritmo. Eu levaria até o 15, 16, e ali eu faria uma avaliação. Porque ali é um local que fala assim, a distância, né, o ponto da prova, que você fala assim, opa, tá difícil? Não, tô bem. E aí você já começa a fazer uma prova mais progressiva. E aí o progressivo que eu falo não é aumentar 15 segundos no ritmo no quilômetro 15, 16. Porque você pode pagar no 18. É fazer progressivo. Tira 5 segundos, vem tirando a cada quilômetro. Que aí você vai entendendo. Tá difícil, eu vou brigar aqui para segurar. E aí você vai fazer uma prova boa, terminando ela no ritmo. E assim, o mais importante que eu falo nessas provas, principalmente provas longas, é você terminar com uma sensação boa, né, Heleno? A sensação que eu falo assim, a prova vai ser difícil, vai terminar cansado demais. Mas quando você termina de uma forma progressiva, crescendo, você sai da prova satisfeito. Você pode até não ter atingido a sua meta. Mas se você consegue correr e falar assim, entreguei tudo que eu tinha para entregar hoje. Mas fazendo uma prova, o problema é quando você pega uma prova de meia maratona, que lá no quilômetro 12, 14, a coisa já fica feia, cara. Você vai passar um terço da prova brigando para chegar. Na maratona você vai passar do quilômetro 30, 35, 32, 36. Na maratona a gente sabe, se do 38 ficar feio, os últimos 4 podem avacalhar tudo, né, cara? A distância é pequena, mas assim, não só em resultado de tempo, não. Eu falo te deixar muito destruído, muito acabado ali na chegada. E essa briga, talvez você ter que andar, com dor, cãibra, isso aí é muito ruim, né? Então, assim, eu acho que vale
Vale buscar tudo que foi preparado, foi treinado, que tem de objetivo, tem que fazer isso mesmo, acho que tá mais do que certo. Mas você tem que pensar e colocar, que você tem que valorizar todo o esforço que você foi feito. Tudo que foi feito é que tem que ser valorizado. Sim. Né? O resultado final, todo mundo quer o resultado final. E eu acho que você tem que querer o resultado final mesmo. Sim. Senão você não ia se preparar para o resultado final. É, claro. Né? Claro. Então, assim, mas você tem que valorizar o que foi feito também. E aí, por isso, que você tem que ir para a prova preparado para tomar seus géreos, para tomar um cruzado, Exato. bater nas cordas e voltar para o jogo, e paciência para isso. E falando nessa mentalização, eu sempre fiz, eu vou falar de uma forma que eu faço numa meia maratona, que é dividir a prova em vários blocos. Algumas vezes eu conheço os pontos que eu vou passar, e quando eu não conheço, eu vou justamente pela quilometragem mesmo, e vou mentalizando, visualizando cada bloco. Então, os primeiros 7 quilômetros é a entrada da prova, é o que você falou, você está aquecendo, né? É um momento que você tem que ter um pouco de paciência e entrar na prova. Isso. Aí você passou o 7, você tem um bloco do 7 ao 14, que é o bloco da estabilidade. Mas antes disso, quando eu chego no 7, eu falo assim, você fala assim, poxa, tem mais 7 até o 14, fica grande. Eu penso assim, eu tenho mais 3 quilômetros até o 10. Isso. E o 10 é um balizador. Isso. Quando você chega no 10, você fala assim, eu tô na metade da prova, e é um balizador o quê? Você sabe o seu tempo de 10, como é que tá um referencial. Então isso encurta mentalmente esses blocos. Então eu cheguei no 7, eu falei assim, eu tenho 3 até o 10. Quando eu chego no 10, eu falo assim, cara, eu só tenho 4 até o 14. Aí você chegou no 14, você tem os outros 7, os 7 finais. Mas eu não vou pensar nos 7 finais, eu penso 3. 18. Exatamente, eu penso 3. Porque eu vou chegar no 17, porque quando eu chego no 17 eu tenho 2 blocos de 2. Mas eu não penso em 2 blocos de 2. Eu penso em 1 de 2 e 1, porque o último, ele tá de gorjeta, o último você tá chegando, você tá visualizando a chegada. Então quando você chega no 17, você fala assim, poxa, calma, cara, falta 2. Aí quando chega, falta 2, cara, é 1, porque o último você já tá vendo, você já tá na sensação. Muitas vezes você tá escutando a chegada, entendeu? Então isso vai te enganando, né? É, lógico. Isso vai te enganando, vai enganando o seu cérebro e vai te dando uma sensação muito mais de facilidade. Se o corredor não cria isso, né? Ele vai simplesmente só correndo, ele tem que ter um poder de foco e concentração gigante para ele conseguir abstrair. Isso. Mesmo você criando esses blocos, né? Você já tem que ter. Você tem que ter. Né? Agora, se você se distrai, a chance também de você distrair no seu ritmo, correr mais rápido, se envolver com outras coisas, né? Se permitir isso, você vai se perder no seu foco, e aí aquilo ali vai te prejudicar no seu desempenho se você está correndo para um desempenho da relação distância-tempo. Claro. Brigando aí por segundos por quilômetro. Né? Se a gente pensa em quem está brigando, querendo fazer um RP de 2 minutos na meia maratona. Isso aí são 2 minutos, são 120 segundos. Numa meia maratona são 4 segundos por quilômetro. 4 segundos por quilômetro. Né? 3, 4 segundos por quilômetro, que é muito, mas é pouco. É muito quando você está aí no seu limite, mas ele é fácil de você dele escorregar. Deixar ele ir. Dele escorregar e ir embora. Isso aí, né? Isso aí. Então esse lado mental, eu falo que é muito mais do você entrar e conseguir manter aquele foco e a concentração para aquele momento e manter o positivismo. Né? Porque muitas vezes, quantas meia maratonas você já não fez, chegou no 10, no 12, a perna já não estava chumbada. Isso. E você correu ali mais 8, 9 quilômetros com a perna pesada. E você conseguiu manter. Né? Eu falo, o foco, e eu falo a paciência, cara. Provas maiores é importante isso. Porque senão você joga por água abaixo. Né? E assim, e saber que se você tiver essa paciência, você vai conseguir voltar, você tem chance de voltar para o jogo. Sim. Né? Você tem chance de voltar para o jogo. Então, assim, mesmo que você perde um pouquinho ali no meio da prova, no momento da prova ali, 2, 3 quilômetros, você vai perder alguns segundos ali, mas se você tiver paciência, talvez você vai falando, calma, daqui a pouco eu volto. E aí você realmente volta, cara. É um foco, é uma coisa diferente, né? E a meia você não tem tanto aquela sensação igual na maratona, que a maratona, o nível de fadiga, ele é um nível de fadiga de exaustão que ele acaba com você. Você perde, dependendo do que você fez, o seu comportamento, da estratégia adotada, ele acaba com você não conseguir correr, né? Você correr assim, o seu desempenho ele cair de uma forma na verdade, o que eu vejo a meia maratona, teoricamente, né, assim, na maioria das vezes,
a maior causa de perda de desempenho vai ser muito mais no sentido do cardiorrespiratório do que na parte muscular. E na maratona é o contrário. Sim. O que vai te fazer, né, que pode te prejudicar mais é a parte muscular por causa da exaustão. Exaustão. Entendeu? Não Então, teve o treino suficiente, exato. né? Não fez os longos, o volume necessário. Às vezes ele fez aquilo tudo, mas adotou uma estratégia de ritmo Diferente do que foi, né, treinado. Não hidratou, não fez a reposição. E só para a gente fechar aqui, Volney, na maratona, uma coisa que acontece, que eu vejo a grande dificuldade de muitos atletas, obviamente, são os 10 quilômetros finais. Sempre. Mas um momento difícil da prova, mentalmente, não são só os 10 finais. É o momento ali do quilômetro 25, 24, até o 30, 32. Porque você passou da metade, mas ainda está muito longe. Então, é aquele momento que gera muita dúvida para o corredor. Gera muita insegurança dele falar assim, poxa, será que eu vou conseguir manter? Eu já tô cansado, já está cansado. Né? Então é um momento que você tem que ter muito positivismo. Acreditar, conseguir manter você dentro da prova, dentro do seu plano, acreditar naquilo para seguir em frente. Porque é uma fase muito difícil. Porque depois, quando você chega ali no 32, você já está mentalmente também numa regressiva. Você não tá mais pensando, nossa, falta tanto. Você fala assim, cara, eu já fiz 2/3 da prova. Então agora, apesar de tudo, eu já tô na parte final. É um momento que você tem que ter paciência, lidar com dor e desconforto, mas você tá na regressiva que aí você começa a criar as suas histórias ali dentro, os seus blocos, né? Dividir ali, você tem 10 quilômetros finais, dividir em 3 blocos, um de 6, né? E depois 2 de 2, né? Isso. 1 de 4. Claro. E aí vai diminuindo aquilo vai dando conforto para você. Tentar mentalizar, né? Trazer na sua cabeça o percurso que você está acostumado, alguma coisa, né? Alguma coisa que te dê conforto. Eu acho que é muito por aí, né? Onde que você treina sempre. Uma coisa que a gente sugere, que a gente sempre fez, isso é uma dica de ouro, que quando quem faz o seu trote pré-prova, você trotar no final da prova, no trajeto final, nos últimos 5, 7 quilômetros no final, porque aquilo você já visualiza onde você vai passar, então aquilo fica familiar. Você consegue, né, deixar, vamos falar assim, o seu rastro ali, de aquilo ficar mais... Quando você não faz isso, você fica, pelo mais você sabe que tem 7 quilômetros, né, de frente... Você não tem o campo de visão. O lugar já é conhecido, né? Querendo ou não, você fica conhecido um pouco, né? O lugar conhecido fica mais familiar. Parece que ele fica mais próximo, mais perto. Você sabe que eu vou passar ali, chego ali, assim, já sabe onde que é. Você sabe, aquela curva virou, mas tanto eu tô chegando. Ali, é isso aí. Né? Então esses detalhes vão ajudar bastante aí para tornar a prova mais confortável no Principalmente final. na parte final, né? Na parte final. É o mais difícil. Né? Então... Mas aí a gente sempre fala, maratona é isso, né? Maratona e meia, descanso, dieta, treino, não tem como você fugir. Semana final não tem muito o que fazer. É descansar, pouco treino, pouco volume. Na meia maratona, alguns estímulos você pode ainda fazer, até faltando 4 dias. Alguns estímulos em ritmo de prova, ou então em limiar, mas que seja um pouco volume, com pausas maiores. E maratona é só aquela rodagem pequena mesmo. E cuidar do descanso, tá? Para poder chegar lá da melhor forma possível, né? Exatamente. Beleza, então. É isso aí, pessoal. Estaremos lá na maratona e meia maratona de Porto Alegre e fechamos aí mais um papo de corredor. É isso aí. Valeu.